seu pessoal, não é no da academia não, né? Oi, Bah. Não, não, hoje não. A gente vai falar de Muay Thai. Se você quiser aprender um pouquinho, vai ser um bate-papo sobre Muay Thai. Então, eu sei que você se interessa. Fala, Gu! Como tá essas carnes? Ó, então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre treino. Deixa eu convidar aqui o mestre. É bom pra matar um pouco de saudade, Bah. Já que você não treina faz tempo. Ninguém tá treinando muito, né? Essa aqui é a real. Ô, mestrão! Oh, beleza? Agora sim! Tudo Pô, na como é que você paz? tá? Bem demais, velho. Bem demais? Você? Dentro do possível, né? Verdade, né? Dentro do Já possível. tá escalando a parede já de vontade. Meu Deus, nem me fala. Pô, cara. Então, eu. É Tá aquela coisa. conseguindo me ouvir aí direitinho? Tá? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Tá, né? Pra mim tá ótimo. Pra você Ah, tá que legal? ótimo. Não, tá bem. Tô bem. Boa. Então, é aquela coisa. Se a gente não consegue treinar, vamos pelo menos marcar de bater um papo, né? Falar um pouquinho É. sobre o nosso esporte. Bom, como a gente já está se falando aí faz uns dias, então a gente já está com umas pautas. Vamos dar alguns minutinhos aí para avisar para a galera ir chegando também. Opa, Mas a certeza. ideia é exatamente a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre o nosso esporte, passar um pouquinho da visão, né? Porque eu acho que às vezes também tem uma coisa de que as pessoas não sabem muito como que é a vida de quem tá nesse esporte. Acho que é só, os caras vão lá e vão sair na mão, né? Vão lá e fazem um É monte de esporte. verdade. E existe todo um processo, existe como todo, sei lá, vamos fazer para a nossa linguagem aqui do Brasil, né? Existe o futebol, existe um treinamento para o futebol específico. O cara não vai lá e começa a chutar a bola do nada, né? Então, existe um processo de treinamento, um processo de evolução e a maioria, acho que do público é iniciante, né? Assim, principalmente que a gente conhece, tirando, lógico, os casos que a gente tem como referência e tudo mais, mas não é. Verdade. Então, acho que é mais falar para essa galera mesmo. Depois, até eu tava vendo aqui, existe a possibilidade de a gente disponibilizar essa live, deixar ela salva, subir como um IGTV e ter esse conteúdo que a gente vai falar aqui hoje para bastante tempo aí, não se limitar só para essa 1 hora que a gente separou hoje, Com certeza. Bom, né? gostaria de agradecer pelo convite. Pô, Partiu de você essa ideia da live e para mim foi maravilhoso poder falar. A gente já tinha conversado algo a respeito, né? sim, De começar um trabalho mais específico para o público iniciante, né? Mais falar um pouquinho de regras, né? A gente fala exato. muito disso na academia, de o que, que é o Muay Thai, o que, que há em torno do Muay Thai, quais são as regras, como é que são as formas de treino, tudo mais. Eu acho que agora acho que é a Eu melhor acho, hora para a gente falar um é, pouquinho a respeito, né? exato, porque o pessoal está bem engajado em estudar, né? Então, assim, quem tem interesse, a gente ainda sabe que é Vai, algo que, pô, não é todo mundo que se interessa, não é todo mundo que pratica, mas a gente tem uma galera muito interessada. Eu recebo muita procura de aula de personal, por exemplo, ou, onde que é a academia que você dá aula? Como que é o treino? Então, assim, é bom a gente ter esse conteúdo aí com disponibilizado. certeza, com certeza.
Quem entrou aí, ó? Galera, todo mundo aí, boa noite. É, Ó, Maiqueira. Mike, Parabéns, Maiqueira. salve. Aniversário dele hoje, Érico. Nossa, vamos cantar um parabéns depois para você aí. A Dani entrou também, seja bem-vinda. Pô, todo mundo aí, muito bem-vindo. Opa, seja todo mundo bem-vindo aí na nossa live. Fiquem à vontade aí para mandar perguntas. Vanessa, a Vanessa aí tá aí já, Ah, firme. Vanessa. Legal. Maurição, Pô, ó o Mestrão, sobrenome aí, ó o sobrenome aí, Érico, ó. Boroski, ó, é russo, hein? ixi, aí é Yeah! perigoso, hein? Tudo bem, Nossa, Maurição? né? Ó, Carol, por exemplo, essa Carol Ó, aí que Carol. entrou aqui. Ó, Carol, você que tá interessado em começar o Muay Thai e fazer, ó, essa aula vai ser bem legal aí para você saber um pouquinho mais sobre a teoria do esporte. Então, ó, o Pedrão, Ó, o ó, Pedrão. Pedrão, seja bem-vindo, Pedrão. legal. Ó, o Pô, e Tuti. é legal porque depois que a gente fica sem, que a gente percebe o quanto que até falar sobre o assunto faz falta, né? Porque a gente tem Muito, um muito. próximo, pô, a gente tá se falando direto, mas na academia lá, falar sobre treino, falar sobre o esporte, e não é só o treino, né? Porque você treina, não sei se você concorda comigo, você acaba treinando também mentalmente, né? Você visualiza muita coisa, aprender, você assistindo luta ou assistindo treinamento e falar sobre treinamento ajuda a desenvolver a técnica, Com você não acha? certeza. Verdade, concordo plenamente. E, Eu é- acho e que é, hoje a gente usa o termo de o Muay Thai estudo, né? Na Uhum, verdade, hoje é uma forma de estudar. Você treina, você vê lutas, você busca conhecer as regras, você busca conhecer quais são os principais lutadores no mundo, quais são os estilos, o que que esses lutadores estão fazendo, quais são os camps do momento. Os camps que eu falo são as academias de treinamento, né? Os CTs de treinamento, né? sim. E hoje é um estudo, né? A gente vive o Muay Thai, né? A gente que Ah, gosta. E com a popularidade, eu acho que só tende a crescer, né? Todo mundo hoje quer saber um pouquinho mais daquilo que faz. Eu, sim. eu, eu tenho sempre, eu sempre falo em aula que é muito importante você conhecer o esporte que você pratica, né? Uhum. Você treina futebol, quem treina futebol geralmente conhece as regras do futebol, conhece os jogadores do momento, conhece os times. Então, nada mais do que a gente tentar fazer uma analogia com o futebol, né? É o nosso esporte, né? É o que a gente gosta de fazer e nada mais justo do que a gente conhecer nossas próprias regras, conhecer o que é nosso esporte, para a gente não confundir também com outros esportes que são próximos, né? Não vou dizer semelhantes, porque não é essa a palavra, né? Mas estão Sim. próximos aí, Eu, né? eu vou até então te iniciar com duas perguntas aqui para a gente debater. Não é só para você responder, eu vou te Perfeito. aqui a gente Tá, debate. tá, não, vamos. Eu gostaria Então, muito que você falasse também. você tem um conhecimento muito bom, mas a gente vai compartilhar junto aí. Claro. Mestre, o que você recomendaria? Vamos chegar, vai lá. O cara quer começar, o que ele tem que buscar para iniciar um treinamento de Muay Thai? Essa é a minha pergunta. E se Tá. você já quiser emendar depois, a gente bater esse papo, existe uma diferença grande entre Muay Thai e outras lutas, né? Que não é exatamente uma Uhum. arte marcial. Por Sim. exemplo, um boxe, até alguém que não tem mais tanta informação. Ah, qual que é a diferença do Muay Thai para uma arte marcial, é, por exemplo, um karatê da vida, né? O cara tá em dúvida do que começar um Tá. boxe, por exemplo. Boa, boa, Como boa. começar a Eu bater queria esse. só que você repetisse primeiro a primeira pergunta. Ah, primeiro, Só. Tá, o que buscar, né? O que o tá, cara tem que tá. buscar, a Boa, pessoa boa, deve boa. buscar um treinamento. Bom, o Muay Thai, para quem está chegando e não conhece, são nossos amigos aí, se tiver alguém, né? Eu imagino que não, mas se tiver alguém que não conhece o Muay Thai, o Muay Thai é uma arte tailandesa. Esse Uhum. termo arte marcial, ele já está saindo do contexto, né? Está virando um esporte de combate. Até atualmente a gente fala mais que o Muay Thai é um esporte de combate, bem definido, com suas próprias regras e sistema, do que uma Sim, arte marcial em si, né? sim. E esse esporte de combate que a gente pratica, eu acho que para quem está chegando,
primeiro contato é conhecer a história do professor, né? Eu estou falando do ponto de vista da academia, saber Sim, mais informações da academia, se é realmente Muay Thai aquilo, se o sim, professor ou os professores da academia, no caso nós professores, se a gente detém algum conhecimento a respeito do que cerca o Muay Thai. Eu sim, acho que isso é muito importante. Hoje em dia, talvez seja a coisa mais importante que o aluno, ao adentrar na academia, ele converse, dialogue com o professor para ele entender um pouquinho mais da luta e pergunte ao professor se o professor entende um pouco mais do Muay Thai, se ele conhece da história, se ele sim. tem né, um conteúdo mais específico. Acho que isso talvez seja a coisa mais Eu, importante. eu concordo, e até falando do ponto de vista dos alunos, o que eu percebo, assim, muita gente me procura ou procura academia, enfim, e ainda rola um certo desconhecimento para distinguir, né? Então, assim, é aquela coisa, às vezes você percebe que o aluno chega numa academia ou para fazer um personal, e ele não sabe muito bem o que esperar do Muay Thai. Ele acha que é uma Ó, arte, uma suadeira só, que você vai é ficar batendo isso. pouco, e é muito mais complexo que isso, né? Assim, então, até o que eu falo é, para quem não sabe o que está buscando, qualquer coisa vai acabar servindo, né? É verdade. Então, assim, é uma coisa que as pessoas chegam para mim e falam, por exemplo, às vezes a gente está dando aula na academia, chega alguém interessado e fala, eu tô afim de fazer ou boxe ou Muay Thai, mas estou um pouco na dúvida do jiu-jitsu também, eu não sei. E aí, acho que essa questão, né, de você saber É. o que buscar, claro, né? Mas a Uhum. gente, como dentro do esporte, a gente tem essa noção de quando alguém nos aborda dessa maneira, a gente saber de cara já falar, ó, a metodologia é um pouco diferente. Então, assim, dar um panorama, deixar a pessoa mais à vontade para querer aprender da arte marcial, né? Perfeito, perfeito. Eu concordo com você com a popularidade do MMA, o Muay Thai também veio junto, né? Cresceu muito, né? E ganhou os ambientes de academia. E com o Sim, aumento do ambiente de academia, você também influencia, você acaba adentrando no ambiente fitness, né? sim, E aí, muitas vezes, o Muay Thai foi confundido com ginástica ou aeróbica né, dos modelos antigos. sim, E eu acho sim, que é importante o professor, desde o primeiro momento, instituir para o aluno que aquilo é um esporte de combate, tem suas regras próprias, que tem sim, horário para começar, que existe um aquecimento, existe um padrão de treino e sim, também existe tempo para o aluno ficar na aula, né? Que ele não é simplesmente igual uma musculação, que o aluno ele pode entrar a qualquer momento e pode sair a qualquer momento. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que cercam isso daí é explicar para o aluno como funciona essa questão da disciplina, dos valores que cercam o Muay Thai, né? Até para ele concordo. entender que não é só suar, que existe uma Sim, coisa mais importante ali, que talvez vai fidelizar ele na aula, né? Que ele vai exato. gostar, vai se apaixonar e vai continuar, né? Que não é simplesmente o ato de socar ou chutar. E todo dia Sim. ele vai aprender algo novo e talvez seja a coisa mais importante para ele continuar. E Até aí eu porque, falo uma coisa importante relacionada a isso, que é a questão do padrão. sim, O Muay Thai, ele existe um padrão. E esse padrão do Muay Thai, a gente provavelmente vai falar dele mais para sim. frente, né? Mas eu acho que Vamos. talvez é a coisa mais importante que distingue o Muay Thai de qualquer outra luta ou de qualquer outro esporte, né? Digamos assim, né? Até só para você continuar, mestre, a gente entrar nesse assunto, o Neto fez uma questão aqui, ó, que acho que a gente pode até já jogar Oh, junto. boa. É muito importante. Vejo muita gente vendendo Muay Thai, mas dão aula de tudo, menos de Muay Thai. Isso a gente até se diverte, entre aspas, apesar de ter com uma dor no coração, né? Mas assim, a gente vê muita coisa, aquela coisa do mix Muay Thai fitness, ou É, kickbox Thai. é. E aí a imaginação do pessoal não tem limite, né? Vai Vai, para vai que vai. e Vai que existe vai. esse padrão que é muito claro quando você começa a se interessar pelo esporte, você percebe de cara que é muito diferente das outras, né? Essas regras, esse padrão tailandês que a gente tanto reforça nas nossas aulas, ele acaba moldando
criando, moldando não, criando uma barreira entre isso e as outros esportes, né? E os outros esportes, concordo, concordo. Eu acho que é Né? uma das questões aí, eu acho que assim, ó, o Muay Thai, o que difere das outras lutas, né, das outras modalidades, eu acho que é a questão da organização. Sim, Eu acho que a questão das federações e das confederações pesa muito no nosso esporte, né? A gente não tem ainda uma federação e uma confederação de Muay Thai que sim, seja relacionada ao Muay Thai tradicional. Tem, mas não é voltado ao Muay Thai tradicional. E isso influencia demais no nosso esporte, porque sim. você acaba criando aí vários padrões para o mesmo esporte. Isso não é legal, né? Eu acredito que estou beirando os 20 anos de prática de Muay Thai. Eu comecei na década de 99, 2000, por aí, né? E Uhum. comecei a treinar. Treinei com muitas pessoas, muitos mestres que eu considero que estão no meu coração. Mas é um esporte que evoluiu muito. Essa questão de evoluir, na verdade, é uma questão de chegar no padrão. Vou dizer Sim, bem claro, não é que o esporte evoluiu, ele chegou no padrão. O primeiro contato que eu tive com o tailandês foi depois de 5 anos de treino, pensa. Que foi o Paraginói, quando foi Uberlândia. Eu sou de sim. Uberlândia pela primeira vez, né? E, inclusive quem trouxe ele foi a Federação Mineira de Kickboxing. Olha pra ver, bora pra você ver. E Que aí, nesse outra caso, coisa. foi o primeiro contato com o tailandês. E eu só tive outro contato com o tailandês depois de mais 5 anos. Sim, Então, o fato de não ter tailandeses instituindo a nossa modalidade no Brasil fez essa modalidade atrasar muito. E com o sim. atraso dessa modalidade, muita gente se aproveitou disso. Não pelo fato de uma crítica negativa ou criando algo negativo, mas por algo positivo. Muita gente aproveitou disso. Sim, Muita gente que não queria estar vinculada a autopromoção. uma confederação de outra arte marcial acabou migrando para o Muay Thai e começou a dar aula de várias coisas que não eram Muay Thai, né? Sim, sim. Como você falou, E... o próprio lance do MMA, a coisa das artes marciais mistas, ela trouxe uma Aham. bagagem, uma cultura de é tudo uma coisa só, né? Então é só sair na mão. É, só sai na Então, mão, é tipo, verdade. não é? Então eu acho que assim, até os próprios atletas que são do MMA, muitos deles vieram de uma arte marcial específica ou esporte de combate específico para depois, enfim, e deixando bem claro sempre, né, que não existe algo contra as outras, né, que a gente está falando Claro, e nem verdade. de misturar, eu acho que cada um tem o seu objetivo, né? Verdade. Eu acho que existiu ou existe ainda, né, uma confusão muito grande entre MMA e Muay Thai. Sim, Não sou eu que falo, né, vários outros treinadores, professores, eles falam o seguinte: o nosso Muay Thai, ele não é o nosso jogo, ele não funciona para o MMA, né? não, A gente não vê impossível. nosso jogo dentro do MMA, ele não funciona dentro do MMA. Uhum. E demorou muito tempo para vários lutadores aparecerem na televisão e se justificarem pelo fato de que eles né, não usaram o Muay Thai no MMA. Por exemplo, José Aldo, há pouco tempo atrás foi para a mídia e falou que nunca treinou Muay Thai, ele treinou kickboxing, né? O próprio Uhum. Pedro Rizzo também disse a mesma coisa. E eu acho que foi muito importante eles, José Aldo, Pedro Rizzo, Edson Barbosa, todos os outros, dizerem isso, porque para quebrar um pouco essa mística de que o Muay Thai tem uma ligação direta com o MMA. Não tem, né? Não Não tem. tem. Nosso esporte não tem, né? A gente, na A- verdade, não tem nem atleta famoso dentro do MMA, né? Que seja do sim. Muay Thai tradicional, né? E você não vê, pouquíssimos, quase nenhum. Eu não lembro de ter visto, por exemplo, um tailandês no UFC, por exemplo. Isso aí é bem difícil isso acontecer, né? São lutadores de kickboxing ou Sim, uma eles. adaptação, né? Uma adaptação de alguma técnica do Muay Thai que é adicionada no MMA. E quando essa Sim, adaptação acontece, você perde a essência da luta. Então não é Muay Thai, né? Não é sim, Muay Thai. sim. Vamos deixar isso E claro. falando um pouquinho até sobre o que diferencia, né? Quais são as importâncias das etapas iniciais, né? Para aprender esses fundamentos básicos, porque o Muay Thai ele tem um conjunto de regras Aham, que são assim aplicados como técnicas, né? Então a gente tem lá a força, o equilíbrio, a postura, sim, que verdade. são pilares básicos, né? Essa tríade aí, ela forma os pilares básicos do Muay Thai. E
na sua avaliação, que já está há bastante tempo no esporte também, quão importante é o aluno, o iniciante, a pessoa que está interessada a aprender isso logo de cara, assim? Perfeito, perfeito raciocínio. Eu acho que é importantíssimo, no início, o aluno aprender que no Muay Thai existe um balanço, um ritmo. Sim, Eu acho que sim, essa coisa talvez seja um dos pontos mais difíceis para o aluno visualizar dentro da nossa luta. sim. Porque alunos que tiveram experiência em outras artes marciais, quando eles migram, ou esporte de combate, quando eles migram para a nossa modalidade, eles têm muita dificuldade em conseguir o ritmo do Muay Thai. E no Muay Uhum. Thai existe um balanço. E dentro Sim, desse balanço, que nem você falou perfeitamente, existem os 3 pilares, né? Força, sim, equilíbrio e, na verdade, seria eficiência, que é o balanço, né? Que é sim, esse próprio balanço, né? Então, eu acho que talvez seja das questões mais difíceis do aluno aprender. Primeiro, aprender que existe uma guarda específica, que não tem nada a ver com o boxe, nem com o kickbox, totalmente diferente. E dentro sim. dessa guarda existe um balanço, um ritmo. Dentro desse ritmo, o aluno ele vai conseguir aplicar os golpes. Jab Sim. direto, tip, cruzado, chutes, né? Quando você fala ritmo, é ritmo mesmo, né? É uma questão Ritmo de. mesmo. Pá, pá, É, pá, 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 pá. O ritmo dos golpes, né? é um E quando a jogo. gente fala, é um jogo, né? É um jogo. Por exemplo, quando você vai tocar uma bateria, você inicia uma aula de bateria, a primeira coisa que o professor vai ensinar, primeiro, depois de segurar as baquetas, né? Hum. E onde você tem que bater, é Primeira você coisa. ter um ritmo, né? Você tem um ritmo, você tem que ter um ritmo para tocar nos pratos, para bater no tambor. Então, isso daí é muito importante. No Muay Thai existe esse ritmo. Sim, Isso é uma das coisas mais importantes e eu acho que uma das coisas mais difíceis para o aluno iniciante começar, que ele sim, tem que ter tempos que ele tem que parar, observar, e existem momentos certos para atacar, né? sim, No Muay Thai você não ataca fora do ritmo, não existe um ritmo para você atacar, né? sim, Depois que passa essa fase do ritmo, talvez a fase da base é uma fase muito importante, né? A tá, aprender que você deve caminhar de uma forma diferente do que você caminha na rua, dentro sim, do tatame ou ringue, e durante essa caminhada você tem que ter uma base bem definida, distribuição de peso e tudo mais, né? sim. Depois da base, eu acho que é a questão dos golpes iniciais e depois defesa, né? Depois Nessa defesa, né? como você imagina uma linha de Uma linha de evolução. raciocínio de evolução do aprendizado, né? Sim. Ó, o Maurício, ele perguntou aqui se hoje em dia as pessoas ainda veem o Muay Thai como uma arte violenta. O que você acha? Ah, Eu tenho Maurição, boa certeza. pergunta, boa pergunta. Eu acredito que sim, viu, Maurição? Ainda tem esse olhar místico para o Muay Thai, né? O Sim, Muay Thai ele não é esporte, ele não é uma luta fácil. Eu vou dizer bem claro isso daí. Não é qualquer um que sobe no ringue, né, para lutar Muay Thai. Tem que deixar bem claro isso daí, né? sim, Muitos alunos, ou em muitas ocasiões, eles querem até subir um pouco mais rápido no ringue do que o necessário, por acreditar que está num ambiente da academia e já está muito bem para subir no ringue, mas eu acho que tudo é no seu tempo. sim, E o Muay Thai é uma luta muito dura. Quem já lutou Muay Thai sabe dizer que é uma luta muito dura, né? Em que existe um teatro, que é o teatro da dor, né? Vou fazer menção ao Sandro aqui, que fez uma postagem hoje recente, né, sobre o teatro da dor, né? Você nunca pode Tem que demonstrar que está recomendar. recebendo um golpe. Desculpa, mas desculpa te cortar. Aham. Só queria recomendar para o pessoal que está assistindo Boa, se perfeito. o Sandro de Castro, que é um cara que manja muito, né, de regras, dos bastidores, né, do jogo. Então, quem estiver aí acompanhando, seguir o Sandro de Castro. Agora você pode, Boa. desculpa aí. Perfeito. Eu vou fazer mais um adendo. Eu vou dizer que o Sandro, na minha opinião, é o fundador, é o cara que trouxe o Muay Thai para o Brasil. Sim, Eu acho que muitas vezes ele não tem um mérito que deveria ter, mas é o cara que foi lá fora, é o cara que se preocupou não só em treinar lá fora, mas em treinar e trazer conteúdo para o Brasil, né? sim. Eu acho que eu fiz 3 ou 4 cursos de arbitragem com ele já.
E eu acredito que eu vou fazer mais uns 10, porque toda vez que você vai fazer um curso com ele, você aprende algo, né, novo, né? Então fica um Próximo, abraço nosso aqui, para ele, né? Se ele puder, estava visualizando nossa live, ele vai. E eu acho que o Sandro é um cara que foi o divisor de águas no Muay Thai, né? Vários foram, não tiro mérito de nenhum, quero deixar claro, né? De claro. 2007 para frente é quando o Muay Thai nasceu no Brasil, vou dizer isso, né? Porque quando os primeiros brasileiros foram para a Tailândia e trouxeram conhecimento, Uhum. 2009, 2010, o Sandro ele deve ter ido umas 12 vezes aí ou mais, Sim, e ele e outros, tendo ido à Tailândia, trouxeram bastante conhecimento para nós, né? Isso facilitou muito o aprendizado, né? Então, eu falo que é o divisor de águas porque existe a era antes do Sandro e dos outros treinadores e depois do Sandro, né? Eu acho sim, que isso, total. isso foi. Então, assim, o Muay Thai no Brasil é praticamente um bebê, né? Ele tem aí, vamos supor que ele tem 10, 13 anos aí no máximo, né? Eu E comecei em 2009, 2010, que eu comecei com o Veras lá onde a gente dá aula até hoje. Veras, um grande abraço, mestrão. Também feríssima. Opa, E, claro, depois fiquei um tempo sem treinar e tudo mais, mas até, pô, 10 anos de treino e tudo mais, tem muita coisa que, puta, até hoje eu me considero um aluno eterno. Eu acho que eu nunca vou deixar, apesar de estar professor, né, ser um professor e gostar muito de dar aula, para mim, puta, cara, tudo que diz respeito ao aprendizado, assim, do negócio, eu me interesso demais. Então, e não é só o prático, né? Você tem muito de você assistir luta e conseguir assistir algum treinador, algum lutador tailandês, treinando, lutando, e depois tentar replicar isso dentro da sua realidade no treinamento, né? Visual... perfeito. Perfeito, concordo plenamente. Eu acho que com a tecnologia está mais fácil hoje, né? Ter acesso à Tailândia, ter acesso a quem está lá, né? Você Sim, tem vários campeões brasileiros lá hoje e que já estiveram lá, que a sim, questão da língua até facilitou, por ter vários brasileiros lá, facilitou, né, essa tradução para nós aí. sim. Mas eu vou dizer a frase do Cido, do mestre Cido do boxe, né, que ele sempre fala que nós somos sempre alunos, né? E eu Total. acho que é uma coisa que a gente tem que levar para a vida, que um dia a gente ensina, mas todo dia a gente aprende. Sim. Eu acho que isso é a coisa mais importante, porque isso implica direto no Muay Thai, né? Não, até nós no papel como professores, né? Tá atento, porque você pode aprender alguma coisa com algum aluno, de repente, né? Então, assim, sempre dá para aprender mais, né? Verdade, No concordo. esporte que tem E tanta lacuna ainda para a gente preencher, é importante a gente estar sempre buscando essas atualizações. Estão fazendo seminário, fazendo curso, vem o pessoal da Tailândia lá, os brasileiros que vêm para cá, que nem a gente foi lá do Cajaíba. É super importante esse intercâmbio, né? eu concordo com você. A questão dos tailandeses virem para cá facilitou muito, né? Eu Sim. acredito que eu devo ter feito já uns 10 seminários com treinadores diferentes ou mais. E todos os Uhum. seminários teve coisa diferente para aprender, teve técnica diferente, né? Eu acho que isso é colher da fonte. Eu acho que o principal para o treinador hoje, se tiver alguém aqui que é professor que nem nós, ou os próprios alunos, se quiserem querer saber algo mais, né, buscar sempre mais, é a Sim. questão de buscar os seminários mesmo, buscar estudar. Hoje você tem canais importantes, né, Sim. para estudo. Você tem o Sandro de Castro, é Sandro underline, D underline Castro, né? Que é talvez o cara que todo mundo deveria seguir, né? Uhum. Você tem, por exemplo, o Acervo Tai, que é um site importante. Você tem Yoksutai, que é Tá. outro, né? O Totalmente Caio, importante. Aí o Caio Nunes está fazendo um excelente trabalho, né? muito. E você tem um canal de lutas que é o Muay Thais, né? Sim. Muay Thias, né?
que a gente pode até escrever aqui no comentário, né, para a Pô, galera, ó. que eu acho que é o maior portal de lutas que a gente tem Assim, né? na Mandei aí nos comentários. mandou aí, que eu acho que é o maior portal de lutas que a gente tem hoje no YouTube, né? Lutas maravilhosas, né? E eu acho que a ideia é essa, é o aluno ir para a academia, treinar, suar mesmo, e ele Uhum. buscar sempre mais, né? Começar a Sim. buscar também fora da academia, buscar estudar, né? Acho que esse é o Aquela lista, né? maior aprendizado é esse, né? Que a gente pode deixar para eles, né? Sim. Ó, o Maurício Boa. mandou uma pergunta que é bem interessante também, que é algo que a gente sempre fala. É, a filosofia e disciplina é muito comum na arte do karatê, kung fu, mas como que passa isso para o Muay Thai? Como que é a disciplina, a filosofia do Muay Thai, né? Acho legal a gente tocar nesse assunto também, Boa, eu acho também, concordo. né? Eu vou falar, se você quiser falar também, viu, Eric? Não, Fica à vontade, que eu acho que é importantíssimo você, né? sim, sim, Eu acho que a questão, o principal valor que o Muay Thai pode passar é o respeito mútuo, né? sim, O respeito pelo ambiente de treino, pelos colegas de treino, assim como você quer ser respeitado, que você se dê o respeito, que você transmita esse respeito ao outro, né? Eu sei que umas artes marciais, elas têm a própria filosofia dela, e eu vou deixar bem claro aqui um conceito, né? O conceito de arte marcial, marcial significa militar, né? hum, Para uma arte marcial ser considerada, é o conceito de luta militar, né? Um treinamento sistematizado geralmente essas lutas são antiguíssimas, né? sim, 500, 1000, 2000 anos, né, atrás elas foram criadas, então elas têm todo um sistema que deve ser seguido. E o sim, esporte de combate, ele se caracteriza por ter regras, né? Por exemplo, a arte marcial Aikido, por exemplo. Aikido é uma arte marcial, ela não tem competição, né? Os sim, golpes, eles são efetivos com o intuito de imobilizar ou, inclusive, de ceifar a vida do oponente, né? sim. Agora, a nossa modalidade é um esporte de combate caracterizado porque ela tem regras próprias. Eu posso agarrar a perna do adversário e posso conduzi-la dois passos à frente, Dois né? O máximo passos de e dois passos aplicar para frente. É aplicar um golpe, né? sim. Mas a gente não pode deixar de dizer que existe a arte marcial do Muay Thai chamada de Muay Thai Boran. Boran Uhum. significa antigo, né? Uma Sim. junção de várias lutas daqueles reinos próximos, em que Veio eles têm um método milenar, né? Então, assim, é muito um antigo. método milenar, verdade, verdade, que não se caracteriza por uma luta no ringue, né? É Sim, uma prática totalmente diferenciada, né? Aqui no sim, Brasil existe uma ou outra pessoa que ensina isso daí, mas na Tailândia eles preservam essa cultura, né, do Muay Thai Boran, né? Mas sim, voltando ao que o Maurição falou, o que se diferencia talvez sejam os valores que são empregados lá dentro. Ajudar o próximo no treino, respeito um pelo outro, né? Não falar palavrões, eu acho que são situações que vão acontecer no cotidiano do esporte e que uhum, vão mexendo com a disciplina do indivíduo e também com questão do caráter, né? Ética sim, num grupo, né? E valores pessoais, né? Eu acho que essa questão de disciplina vai um pouco além, porque disciplina ela implica muita coisa, né? Por exemplo, e disciplina é você ir no treino, mesmo que você não queira, né? exata, Então, é isso que eu ia vai, falar. Uma coisa, vai, não é só uma coisa comportamental de lidar bem, que eu acredito que também seja um sinal de respeito a seus colegas, você ter uma presença bacana nos treinamentos, porque isso eu acho que só faz todo mundo crescer. Então, obviamente, é uma conta básica, né? Se eu vou, sei lá, 4, 5 vezes na semana, eu tenho mais chances de encontrar mais pessoas e ter mais trocas e mais treinamentos. Então, é muito simples. Mas aquela disciplina de você falar, porque todo mundo tem seus dias que tá mais cansado, tá com aquela fadiga, e aí que entra a disciplina de treino mesmo, aquele cara que vai para o treino e ele vai fazer, mesmo cansado, ele pode estar 1 minuto antes de começar a aula, ele pode estar acabado, mas quando a aula começa, ele entrega e deixa tudo ali, né?
Perfeito, perfeito. E esses são os, Pô, pô, os mais legais até de treinar junto. Ah, o esporte apaixona, né? O esporte, acho que ou você ama ou você odeia. Eu sempre falo isso, né? Porque o esporte, a partir do momento que você gostou dele, você se apaixona por aquilo, né? E uma Sim, paixão cega, né? Uma paixão sim. cega, né? E você vive, você começa a viver aquilo ali, né? E dá mais valor do que o próprio emprego que você tem, né? Muitas vezes, né? E é uma curiosidade constante, né? É uma curiosidade. Então, vira um universo que você. E aí tem a questão dos equipamentos, qual é o equipamento que é melhor para qual tipo de treinamento. Não é só chegar e falar, vou comprar qualquer coisa aqui e vou ver o que vai dar. Então, assim, Não. existe, por exemplo, até nisso, né? Até é legal falar para o pessoal que está interessado em iniciar um treinamento, já buscar de cara e fazer um investimento de, pô, vou comprar já o uniforme. Isso é uma coisa muito legal de falar. O uniforme do É Muay Thai, verdade. né? Existe um uniforme como o Jiu-Jitsu, existe o kimono, por exemplo. Existe um uniforme de treino apropriado para o Muay Thai, certo? É O verdade. short, O short eu acho que talvez seja a peça mais incrível, né, dentro do Muay Thai, porque é o que caracteriza realmente que você está treinando o Muay Thai, né? sim, O short, eu acho que ela é uma peça que é oriunda da arte marcial. Assim como, por exemplo, você percebe que o indivíduo está treinando karatê quando ele está de kimono. Você sim, percebe que o indivíduo está treinando o taekwondo porque ele está de dobô, né? E sim, você vê que o indivíduo está treinando o Muay Thai porque ele está com um short de Muay Thai. Isso é sim. característica da nossa modalidade. Eu acho que isso é um ponto que você tocou importantíssimo. Que é muito Porque todo negligenciado, né? mundo. Verdade, verdade. Todo mundo deveria usar um short de Muay Thai. Por exemplo, as meninas, mesmo que não gostam muitas vezes, porque o short muitas vezes é curto do Muay Thai, é um corte diferente, né? Um Sim, tecido, um corte diferente. Então, pode usar uma leg por baixo, não vejo problema nisso, né? Ou um shortinho por baixo do short de Muay Thai. Mas eu acho que a característica nossa é o short, né? sim, Algumas escolas eu vejo que treinam sem camisa, não vejo problema nenhum nisso, né? E o nosso esporte é sem camisa, né? Mas por uma sim. questão ocidental, a gente muitas vezes evita treinar sem camisa, né? E treina com camiseta, mas mando um abraço aqui para os meninos de Uberlândia, da União Thai, o Gleidson conhece demais de Muay Thai, né? E o Uhum. Rafael, que está seguindo os passos, sabe muito de Muay Thai também. Um grande abraço, meus amigos aí. Legal. E eles treinam sem camisa, né? Sim, E desde o primeiro dia, os alunos já acostumam com isso, né? Com o fato, porque vem do nosso esporte, né? sim. Luvas, Tem aquela coisa. luvas, caneleiras e short, né? Tem aquela coisa do, tô sem camisa, tô querendo mostrar alguma coisa. Não, não tem nada, ninguém Não, nem. de forma alguma, é verdade. Não, de forma Coisa, alguma, né? Se né? fosse assim na natação, se fosse assim na natação, deveria o cara, né, nadar de camiseta, né? Não é bem isso, né? Faz parte do esporte, né? É. Então, ó, Né? Faz parte do esporte. mantendo aqui no lance de uniforme e tal, vou até jogar uma polêmica aqui pra gente falar. O Boa. Gu, ó, ele fez uma pergunta, vocês devem falar disso mais pra frente. Mas como evitar que graduação vire venda de faixa, como acontece em alguns professores de academia? Não tem uma Ah, confederação. boa, boa, boa. Porque eu acho que até como a gente está falando aqui, o tema é iniciantes, muitas pessoas às vezes olham lá o Kruang, o Prajid, enfim, e falam, qual faixa que você tá? Você é um faixa preta de Muay Thai, né? Como é que É, pode explicar isso? Sendo que assim, a graduação ela é uma coisa daqui também, né? Na verdade, Tailândia verdade, existe uma verdade. graduação. Ou o cara ele é atleta, aluno, ou ele é um treinador, né? Um pad thai. Boa, boa. Pad... Então, lá na Tailândia existe os personagens, né? Você tem o Nak Muay, que é o atleta. Você Sim. tem o Padman, que é o cara que puxa o treino, né? E Uhum. você tem o Cru, que é o instrutor. Cru, viu, galera? Cru. Cru. Que é um instrutor, que é o mestre, né? E o Ajarne, que é o grão-mestre, né? O cara, na verdade, esse termo grão-mestre me assusta um pouco, né? Mas na verdade a ideia é que é um mestre mais antigo do camp, né? E Sim. você tem o organizador de lutas, né? Que é um cara importantíssimo na Tailândia, né?
Que é o sim. cara Que é que um negócio. visita periodicamente os campos. Esse cara tem uma importância enorme lá, né? Uhum. E na verdade não existe uma graduação para o Muay Thai, né? Essa graduação nasceu no Ocidente, mas com vamos pensar numa crítica boa, positiva, com o Sim, intuito de dar um estímulo a mais para o indivíduo, criou-se a graduação, né? sim. Assim como o karatê, por exemplo, se você for analisar a história do karatê de Okinawa, que começou ali, né, na ilha de Okinawa, o karatê também não tinha graduação, né? O indivíduo ele Uhum. usava uma faixa branca e como essa faixa não podia lavar, essa faixa ia escurecendo e se tornava preta de sujeira, né? Então, Ó, né? eu não sabia. Então as cores elas começam do branco para o preto na ideia de que o aluno vai adquirindo conhecimento, né? Experiência. Experiência, né? E ele vai sujando aquela faixa ali e ela vai escurecendo com o tempo, né? É Então, o Kelsey, que estava aí agora há pouco, não consegui dar Nelson, que é faixa pô, preta, velho, casca grossa, o mestre de jiu-jitsu. um abraço, mestre Nilson. E, então eu acho que a questão é mais por incentivo, né? Eu Sim. acho que o pessoal preocupa muito aqui com graduação. O fulano é graduado por confederação tal, outro. Eu vejo que existem pelo menos umas 3 confederações do Brasil, umas 15 federações, né? Meu Deus, como tem isso, né? Eu acho que Nossa, a ideia mesmo é que cada equipe tenha a sua própria graduação, né? Que é um sim, incentivo da equipe. Eu acho que devem ficar mais tranquilos. Se você é grau preto de uma equipe, realmente você é grau preto. Eu acho que a ideia é essa mesmo. Todo mundo valoriza isso daí. O Brasil inteiro valoriza isso daí. Quem é Muay sim. Thai de verdade, tradicional, tá, galera? Vou deixar bem claro, né? E eu acho que todo mundo valoriza, então não precisam ficar preocupados com isso daí. Agora, venda de faixa, isso aí sempre teve, né? Isso aí E não, não é de agora, né? Isso aí tem em tudo quanto é modalidade, não vou ficar citando modalidades aqui, mas eu já vi cada coisa aqui que dava para fazer uma live, né? Só contando casos casos de cliente. eu sou bem sério com isso, eu tenho 10 anos de professor, né? De Muay Thai, e eu vou dizer uma coisa, até hoje eu não tenho um grau preto, né? E Falar. muita gente já falou isso para mim, mas você já deveria ter pelo menos uns 10, 15 grau pretos, mas eu vejo de uma outra forma, né? Eu acho que assim, a hora que estiver pronto, acho que é mérito. Hoje eu vejo que tem bastante alunos meus que estão se aproximando do grau preto, acho que talvez seja um momento, né? Mas é uma questão que aconteceu por acontecer, né? Não é uma coisa que foi imposta. Acho que treinador, ele tem que. Eu acho que parte muito do treinador isso daí, viu? Uma questão de valor mesmo, de caráter. E o treinador, ele tem que realmente pensar muito nisso daí, porque o aluno, quando ele pega um grau preto, ele está levando o seu nome, né? Então, acho que isso é a coisa mais importante que um treinador pode passar para o aluno é a graduação, né? Sim, isso muito delicado, assim, é muito importante, porque como todas as áreas da vida, existem as pessoas boas, as pessoas medianas e as pessoas não tão boas assim. É, E que querem tirar alguma vantagem de acordo com alguma brecha que conseguem ver. Então, tem essa de, eu sou grau preto, pós-graduado, com cursos e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas a gente está cansado de ver, e aí é uma coisa mais de quem está vivendo o esporte mesmo, quanto charlatão que tem falando que é e não é. E eu acho que nada mais honrado do que você se sentir preparado para pegar uma graduação, né? Se tá dentro do sistema de graduação, por exemplo, na nossa equipe, na última graduação que teve lá no final do ano passado, a gente bateu um papo, a gente chegou a um acordo que era melhor eu não fazer uma graduação ainda, porque eu me sentia também querendo ficar mais um tempo nessa última graduação que eu fiz e me sentir digno de pegar uma próxima, né? Eu acho que não é todo mundo que tem, mas como eu penso, né? é Você se verdade, sentir. eu concordo muito, eu concordo plenamente com isso. Acho que tem que existir uma simbiose entre treinador e o seu pupilo, que eu acho que tem que ser uma coisa junta, né? Eu acho que Sim, a ideia é essa, né? O aluno ele vai entendendo também que ele já está preparado para aquilo, né?
ou que ele sim, precisa de mais alguns meses, muitas vezes alguns meses, porque eu acho que, no fundo, a questão da graduação é o tempo. É um tempo sim. de preparação. Não é que o aluno, muitas vezes, ele não sabe. Mas ele sabe muito, ele já tem um histórico em outras lutas, ele conhece, ele tem uma boa técnica de boxe, ele tem uma boa técnica de kickboxe, ele chuta bem, no Muay Thai ele se dá muito bem, ele adaptou para o padrão do Muay Thai. Mas não é isso que influencia. Vou deixar bem claro que não é a ideia de ser técnico, não, mas a ideia de entender o Muay Thai, né? O Exato, que o Muay Thai significa para você, né? A partir do exato. momento que você começa a entender isso, acho que se aproxima mais do grau preto. Acho que a ideia é essa, né? Como filosofia de vida mesmo, Como né? filosofia de vida. Perfeito. Acho que é isso Exato. mesmo. E até para o cara que ele, às vezes, ele tem um desempenho legal na academia, ele dá o máximo, ele gosta, ele treina, mas ele não dá essa ideia de que só porque ele está evoluindo e ganhando um grau, ele pode, por exemplo, sair na rua, como até acho que foi o Maurício, que mandou alguma coisa aqui, falou: ah, aqui ó, conhecer a filosofia da disciplina evitará que o garoto entre na academia e quer sair na rua dando porrada em todo mundo. Então, assim, Ah, isso aí. essa coisa do eu sou grau não sei o quê e agora eu posso ser mais do que tal pessoa. Então, assim, desapegar, eu acho, a gente desconstruir um pouco essa imagem de que você está evoluindo só porque você tem um grau, né? Eu acho que está muito mais aqui, Verdade. muito mais dentro do que você sente em relação ao esporte do que o que significa uma corda. Vamos supor, você vai sem essa graduação no treino, quer dizer que você não tem aquele espírito em você, né? Eu acho que tem que incorporar o negócio. É, eu concordo plenamente, né? Você vê que eu acho que isso, a graduação, ela ela não leva em consideração que o indivíduo entenda mais ou tenha uma técnica melhor do que o outro, né? Sim, Porque a ideia é que ele entenda, que ele saiba mais sobre o Muay Thai, né? A ideia é essa, né? sim, Você, quando vê um aluno que é mais graduado que você, a ideia é que ele tenha absorvido muito mais Muay Thai do que o outro. Mas isso não sim. significa que, por exemplo, o chute dele é mais forte ou o soco é mais forte. Não é isso, né? Eu Não. vejo que tem gente que pensa muito dessa maneira. Eu acho que a palavra que eu tenho para dizer é lamentável, né? Pessoas Sim. assim é lamentável, né? Pensar dessa maneira, né? E, mestre, vamos. E Pode eu falar. acho que assim, porque as capacidades biomotoras, eu vou entrar um pouquinho na parte de treinamento esportivo, né? As Vai. capacidades biomotoras, por exemplo, coordenação motora, flexibilidade, potência, velocidade, tudo isso daí, flexibilidade, tudo isso daí são coisas que são inerentes do indivíduo. Você tem que levar em consideração a individualidade biológica, né? Sim, Muitas vezes o aluno é mais graduado, mas ele não consegue chutar na cabeça, mas não porque ele não saiba chutar na cabeça, mas é porque a parte de desenvolvimento dele com relação à flexibilidade dela é limitada, né? sim. Então, isso é muito importante dizer, né? Uma consideração tem que ser feita, né? Existe um indivíduo e que cada indivíduo tem que ser tratado de uma maneira diferente, né? Por isso que existem os estilos de Muay Thai, né? Aí que eu ia entrar, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, sobre os estilos de lutador, né? O estilo de como que você se desenvolve num lutador, mesmo que não profissional, mas dentro ali do seu treinamento, é, existem as características biológicas, né? Então, um cara que ele não tem um chute tão alto, de repente, ele não pode ser um cara que chuta o tempo todo, de repente. Um Fiman, né? O cara ele vai pegar mais de mão. Então, quais são essas diferenças, né? A gente falar um pouquinho disso. E já fala Boa, qual que é esse boa. aí que você gosta de dar uma De ajoelhada no treinar outro. mais, né? Bom, eu acho que a melhor justificativa para o nascimento dos estilos, eu acho que são as capacidades físicas do indivíduo mesmo, né? Sim, Por exemplo, o indivíduo, conforme ele vai treinando numa academia, mesmo que aquela academia seja mais voltada a firmã, que é um indivíduo que chuta muito, um estilo chuta muito, chuta no braço, né, com uma qualidade muito boa de chute, mas se é um indivíduo que tem uma deficiência no chute, tem uma capacidade, uma flexibilidade mudada aí por conta de um músculo que esteja mais encurtado do que o outro, né? Você vê pectíneo, ilipsoas, músculos posteriores da coxa, ele acaba adaptando o jogo dele para a mão. E esse sim, indivíduo pega mais de mão, né? O mais de mão. Então, nos estilos de Muay Thai, você tem 4 estilos
tradicionais, né? Que é o Muay Justo. Mate, Muay Firman, Muay Dan e Muay Khao, né? O Sim. último Khao significa cotovelo, né? Mas esses Jo- estilos, eles Joelho, existem. Oi? joelho, né? Muay Thai, Joelho, joelho. joelho, desculpa, joelho, desculpa. Ó, É, e eu acho que esses estilos eles existem por conta disso, né? O indivíduo ele vai jogando mais naquele determinada qualidade técnica, ele vai usando aquilo, essa uhum, qualidade técnica que vai adquirindo, ele vai reunindo esse número de técnicas e vai migrando para aquele estilo, né, que ele acha melhor, né? Mas sim. existem também lutadores que migram entre vários estilos, né? E se dão bem nisso, né? Porque são Ca- lutadores que têm uma habilidade técnica muito boa. Desculpa te cortar, mestre, mas até dentro da Aham. própria luta existe uma adaptação, né? Apesar de não ser muito bem vista, se você tem que mudar um pouco seu estilo porque você não está sobressaindo perante seu adversário, né? Mas Verdade, o cara verdade. ele não está conseguindo encaixar o jogo dele, como a gente falou, e ele tem que se virar ali. É verdade. Isso acontece. Não é muito comum na luta, né? Geralmente o lutador que já é considerado o Muay Thai, por exemplo, né? Obrigado pela correção aí, joelho, né? E ele joga muito clinchando, então esse lutador quando ele migra para outro estilo, geralmente não tem bons olhares por conta da arbitragem nem pela torcida, né? Mas se ele Sim, consegue jogar um jogo mais duro ali, ele acaba sobressaindo da vencendo, né? Mas sim. a ideia do Muay Thai, a ideia original, e aí vou usar as palavras do Sandro, é realmente fazer um jogo estilo contra estilo, né? Sim. Essa é a ideia, né? Você ter um estilo já conhecido seu e esse estilo ser imposto sobre o estilo de outra pessoa, né? Pode ser Sim, dois Cal lutando, pode ser um Firman com Cal, um Muay Mate com Cal, né? Na sim. Tailândia, eles preferem muito o jogo Muay Mate, né? Porque eles gostam do show. Como o Muay Porra, Mate é um indivíduo que anda para frente, porrada o tempo todo, e como a luta ela é baseada em apostas, né? Então esse cara é um cara que pode virar o jogo a qualquer momento, né? sim. Então eles gostam muito desse tipo de atleta. E, e, Agora, e com deixa. questão de vitórias, eu acho que o Muay Thai ainda obtém, assim, lutadores Cal ainda são os grandes campeões de estádio, sabe? Com o maior Cara número de que títulos e ali tudo mais. não larga nunca mais, né? É, verdade. Não, Ó, Ailton entrou aí, ó. Ailton, tudo bem? tem um Ó, pessoal grande Kiko lá. treinador, grande lutador, ó. Firman, hein? Firman. Mas escuta pouco. Ó, o Kiko tá aí também. Um abraço, Kiko. Maical, hein? Kiko, legal, legal. Pessoal, e diferentes estilos aí, né? É O diferentes Ailton, estilos, né? Eu acho que Ivan, a ideia é essa, né? A ideia é essa. É você ir migrando e cada vez você adquirindo mais habilidades físicas e técnicas para você encaixar dentro do estilo, né? sim. Eu, Ó, eu pessoal, sou eu sou apaixonado por clinch, né? E eu quero aqui fazer um adendo. Hoje treino com o Wilson NB, mestre NB. Para mim, pô, um grande mestre. Um abraço para ele. Ele sabe disso porque eu falo para ele direto. Ele fala, mestre é pedreiro que evoluiu, né? Mestre de obras, né? Só esse que é mestre. Mas eu eu falo chamo para ele. você de Mas eu quero mandar um abraço para ele aqui, uma pessoa sensacional. Devo muito para ele, devo muito a ele também. E tem me ajudado muito nessa parte, né? Eu treinei Cal há bastante tempo atrás, aí, com o Leandro Longo lá na King Tai lá. Aí eu tô, mandou. E aí, agora, depois de tanto tempo, voltando a treinar a clinch de novo, acho que é o que eu isso. gosto de fazer, E né? é uma coisa que eu vejo ainda assim. Eu acho que o clinch ele tem que ser mais trabalhado, inclusive nas academias aqui do. Claro, não posso falar todas, é difícil falar as academias, né? Mas eu sinto Verdade. que o clinch ele é aquela coisa que quando colocam ainda gera uma estranheza no treino, assim. O pessoal tem pouca familiaridade com clinch. Opa!
Deu uma travadinha. Estamos travados ou não? Ai, cara. Vamos ver aqui. Vamos colocar o Léo de novo aqui, peraí, pra gente continuar. Oh, o Andrew adora clinch. O Andrew adora... Voltei. Não. O Aí, Andrew adora Chris, né? o Andrew adora clinch. Boa, boa. Amor desses dois. Mike e Andrew tem que entender Tem esses que dois. entender, né? Mas você não acha, mas que o clinch ele ainda é algo que é pouco explorado no treinamento, assim, pelos alunos até, é pouco interesse de repente, pouca informação de repente, É até verdade. para a crítica muito crítica a gente de repente colocar com mais frequência, ter o dia do clinch, né? Eu quero fazer um adendo aqui, porque a gente não pode esquecer de ninguém que tem ajudado a gente, né? E eu acho que uma pessoa que me ajudou muito foi o Gleidson, lá de Berlândia, da União Thai, que é uma Aham. equipe extremamente séria, muito comprometida com o Muay Thai tradicional, e que é um cara que eu fiquei lá 1 ano e meio, e foi um cara que me treinou, e eu treinava junto com ele o Rafael Moreira, então, só para deixar o parecer aqui, a gente não pode esquecer de ninguém, né? Eu Boa, falei boa, do boa. NB, mas, né, não pode esquecer de ninguém. E eu acho devo muito a ele, viu, Greg? Devo muito a você e o Rafael aí, tá? Abraço. E eu Bacana. acho eu acho que essa questão do clinch, até por conta da questão do boom do Muay Thai, né? O Muay Thai ser considerado um esporte de não vamos dizer que é uma semelhança com fitness, né? Mas como o Sim. Muay Thai ele se popularizou, muita gente vem treinar Muay Thai também com o intuito de emagrecer, de ter uma Sim. qualidade de vida, também não têm muito interesse pelo clinch. E eu concordo Porque com você, eu acho que é uma mistura junto tá tão próximo assim. Isso, perfeito. Eu acho que na verdade é isso, e junto com isso é a questão do conhecimento também, né? O clinch é um outro jogo dentro do Muay Thai, né? É, Então, por exemplo, é um jogo duro, difícil e que não é para lutadores preguiçosos, né? Bom sim. dizer isso daí, porque assim, depois que todo mundo treina, você vai fazer clinch, né? Então, Ex- você continua treinando, né? Então, assim, eu vejo, nessas palavras não são minhas, são do Sandro, né? Eu acho que também tem esse lado, né? Por conta das mulheres, as mulheres muitas vezes também, não são todas, tá? Também não quero fazer uma analogia só com as mulheres, mas eu vejo que também evitam um pouco o clinch, um pouco essa coisa da agarração, né? Homens Sim. também, alguns também eu vejo que evitam, e por conta disso, o professor ele acaba adaptando o jogo para ter clinch com aqueles poucos alunos que se identificam. Sim. Mas eu acho que isso é um pecado, sabia? Porque muita gente não gosta de clinch porque não conhece, Exato. Porque quando né? você. Eu tenho que evoluir, assim, 500% o meu jogo de clinch, mas quando você começa a pegar uma mãe ou outra, é muito legal, cara. É verdade, é verdade. Tem muita menina que adora depois que conhece, se apaixona, É. né? Se Ô, Matt, apaixona por conta do jogo. só uma coisa, a gente tem 40 segundos aqui. Opa, Eu ainda uns dois tópicos que eu queria bater um papo. Então, assim, ó, eu vou. Daqui 30 segundos exatamente vai encerrar essa live. Eu vou. Vamos fazer mais uns 15 minutinhos. Eu vou boa, reiniciar aqui com você para a boa. gente não entrar no raciocínio. E aí eu. Depois a gente disponibiliza. Eu vou salvar essas lives aqui. Então eu vou te Tá, perfeito. reconvidar. 15 segundos, a gente reinicia aqui, pode ser? Boa, perfeito, perfeito, Só para claro. a gente bater mais uns 20 minutos de papo aqui. Já te chamo aí. Tá Galera, joia. volta aqui. Voltar, hein? Voltar, galera. Alô.